Bom dia, caros amigos. Como é que eu faço pela Bíblia para identificar um falso profeta? Como é que eu identifico? Como é que eu sei que ele está falando a verdade ou ele está falando a mentira? A Bíblia aponta 4 versos curtos, rápidos e objetivos para identificarmos um falso profeta. A única diferença é: eu creio no que está escrito ou no que os outros falam. O importante é ir de acordo com a Bíblia. E o que é que a Bíblia fala? Primeiro verso para a gente identificar um falso profeta está lá no livro de 1 João, no capítulo 4 e o versículo 2 e 3, que diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. São pessoas que confessam que Cristo não veio a este mundo em carne. Essas pessoas estão negando a Cristo e assim criam doutrinas e assim ensinam doutrinas que não está de acordo com a Bíblia. Essa é uma das verdades. Segundo verso que identifica um falso profeta está lá em Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 18 e o versículo 21 e 22 diz o seguinte: se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. E ainda tem pessoas que saem por aí dizendo coisas que a Bíblia não está dizendo e o que ele fala não está se cumprindo. Esse é um falso profeta. Quero um exemplo bem claro. Uma jovem está diante do seu pastor e o pastor diz que ela tem que sair da igreja para se envolver com uma pessoa que está lá no mundo. E qual é o resultado do que o pastor falou para ela? Ela saiu da igreja, se envolveu com o jovem a fim de trazê-lo de volta. Resultado, 6 meses depois ela grávida e todos os dois fora da igreja. Então são palavras como essas que pastores falam e não se cumprem. E as pessoas estão indo pelo que o pastor está dizendo e não pelo que está escrito. Cuidado, irmãos. Cuidado, amigos. É sério esse assunto que estou tratando. Porque por trás da grande mentira está o pai da mentira, que é o diabo. Leia as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. Outro verso que identifica um falso profeta está lá em Isaías. Isaías no capítulo 8. Isaías no capítulo 8, meus amigos, diz o seguinte. E aí, capítulo 8 e o verso 20. Olha só o que ele está falando aqui. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, eles não podem negar a lei de Deus. E o testemunho, os dois têm que andar juntos. Se os dois não estiverem juntos, não está de acordo com a Bíblia. Se ele não falar desta maneira, ele é um falso profeta. É preciso que ele fale da Bíblia como ela é. Se ele não falar da Bíblia como ela é, ele é um falso profeta. A Bíblia diz lá no capítulo 5 e o versículo 17 ao 18 de Mateus, fala que não se pode colocar um i nem tirar um j da palavra de Deus. Então jamais alguém pode negar a Bíblia. Ele tem que falar dela como ela é. Se as pessoas vão crer ou não, a escolha é de cada um. Se ele não falar desta maneira, ele está com outro interesse dentro da igreja. Cuidado, irmãos, aonde você está congregando, cuidado aonde você está frequentando, porque você pode estar sendo seduzido pela mentira. E o diabo está usando a Bíblia para enganar as pessoas. Tenham muito cuidado com isso. Outro verso para a gente finalizar, está lá em Mateus, no capítulo 7 e o versículo 20. Diz o seguinte, olha que verso chave. 7:20 de Mateus diz o seguinte: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Que maravilha. Meus amigos, pelos seus frutos os conhecereis. Um pastor da sua igreja, no mínimo, a vida dele tem que estar alienada de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a Bíblia. Pelos seus frutos os conhecereis. Um homem de Deus, ele não deve 100 mil reais de imposto, nem anda com a Polícia Federal atrás dele. Um homem de Deus, por onde ele passa, ele deixa o nome limpo, ele compra o que... Ele paga o que compra, ele está sempre ensinando a verdade e está sempre deixando um bom testemunho por onde passa. Um homem de Deus, ele anda com o Espírito Santo, e um dos sinais do Espírito Santo é a obediência à palavra de Deus. A obediência, o amor ao próximo. E assim fala lá em Gálatas 5, 22, 23, que os frutos fala sobre os frutos do Espírito Santo. Se esses frutos não estiverem na vida dele, meus irmãos, ele está enganando a si mesmo, e ainda mais enganando os irmãos da sua igreja. Cuidado quando você está congregando. Procure uma igreja adventista mais perto de você. Procure essa igreja, procure alguém que sabe, busque na internet. A oportunidade está nas suas mãos, meus irmãos, de conhecer a verdade. A tecnologia hoje está aí para isso. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e a gente se encontra lá no céu. Amém.